Fala galera, nós estamos reunidos aqui para a segunda aula de educação cristã. Eu tenho certeza que a primeira aula foi muito abençoada e nós vamos dar continuidade nessa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre a educação da criança hebraica, tá? Entre os hebreus, os filhos eram considerados dádivas de Deus, como diz o livro de Salmos 127, especialmente a do sexo masculino. Quando um casal ele tinha um filho do sexo masculino, era considerado uma dádiva muito grande de Deus, um favor muito grande do nosso Senhor. Aqui, quando nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, a mulher que era estéril, ela era considerada uma pessoa que tinha uma vergonha na sua família por não ter gerado um filho, para dar continuidade no plano de Deus. Então, as filhas ali, elas recebiam a herança, né, somente na falta de filhos herdeiros. As filhas solteiras eram sustentadas pelos seus irmãos até que elas se casassem, e o seu casamento podia ocorrer com alguém que era da mesma tribo. A primogenitura, ela era honrada, ela era respeitada entre todos os povos orientais, e o primogênito recebia, então, a porção dobrada dos bens paternos. Com a morte do seu pai, o filho ele assumiu uma posição de administração da família, exercendo, então, um cargo sacerdotal. Os pais eram obrigados a educar os seus filhos, desde bem pequeno, como foi dito na primeira aula, a ter uma profissão que garantisse ali um sustento para a família. Temos, então, no Novo Testamento, exemplos de pessoas que foram ensinadas desde pequeno uma profissão, assim como Áquila, Priscila, Paulo, a quais eles sabiam fabricar tendas. No tempo de Jesus, com a idade ali de 5 anos, a criança deveria aprender, então, uma grande parte da lei mosaica, e ele precisava compreender aqueles primeiros capítulos, os 5, conhecido como Pentateuco, e eles tinham um ensino ali para eles decorar toda a lei e assim poderem ser instruídos na palavra do Senhor. Aos 6 anos de idade, então, a criança deveria frequentar uma espécie de jardim de infância, sendo normalmente acompanhado ali por um pedagogo, que era normalmente um escravo, que carregava ali a pasta dos utensílios escolares. Ele sentava talvez ali no chão, com as pernas cruzadas, com um tapete, com uma esteira, e a criança ali então aprendia as primeiras letras, gravando então toda a lei de Deus e assim sendo instruída pela palavra. Aos 10 anos ou 12 anos de idade, ele começava a segunda fase da juventude. Com essa idade, os jovens eles eram iniciados na chamada lei oral. Eles precisavam decorar e reproduzir aquilo que eles aprendiam da lei de Deus. E isso era uma personalidade dos tempos antigos, diferente de hoje, onde os pais não se preocupam em instruir seus filhos, né, na lei de Deus, e os judeus tinham essa preocupação. Segundo os dispositivos ali da lei judaica, devia todo o rabi ele aprender o trabalho messiânico, a fim de, em caso de necessidade, poder ganhar o seu sustento, né, trazer ali o sustento para sua família. E Paulo foi um exemplo disso, onde ele fazia tendas, né? Ainda hoje, como há 19 séculos atrás, eles usam essas nômades do Oriente para fazer tendas, barracas portáteis, uma espécie de tecido grosseiro fabricado pelo pelo de cabra. Jesus foi um exemplo muito grande que aprendeu uma profissão. Ele aprendeu a profissão do seu pai José, a ser carpinteiro, então ele exerceu o seu ministério público, mas antes ele aprendeu, né, a ter uma profissão, e é muito lamentável que alguns
obreiros dos dias atuais, eles não se importam em aprender uma profissão, a crescer na sua vida profissional, e isso eles alegam que eles devem viver de fé, e não estudam, não se preparam, não faz uma faculdade, não se aprofunda em cursos para poder aprender uma profissão e trazer um sustento para sua casa. Diferente do Antigo Testamento, onde os judeus eles se preocupavam com isso. Então, os filhos eram instruídos a aprender uma profissão. Aos 12 anos de idade, todos os jovens israelitas, eles eram obrigados, então, a empreender a peregrinação ritual a Jerusalém. Possivelmente tenha sido essa peregrinação feita por Jesus e seus pais a Jerusalém na ocasião da Páscoa, ficando seus pais preocupados porque havia perdido por 3 dias ali Jesus, só encontrado mais tarde no templo entre os doutores, como diz em Lucas capítulo 2, versículo 46. Aos 15 anos de idade, era a época em que os pais estavam interessados e com certos recursos destinados ali aos seus filhos a serem doutor da lei. E para tal era necessário frequentar uma escola no templo. No tempo de Jesus, estavam em voga 2 famosas escolas bíblicas, denominadas segundo os célebres reis fundadores, Hilel e Shammai, nos tempos ali de Paulo, aonde prontificava na escola Hilel o grande sábio Gamaliel, o neto de Hilel, um homem credor de grande prestígio diante dos judeus. Ele tinha um espírito de conhecimento ali muito grande, aonde ele ensinou Paulo a toda a sua palavra do Senhor e instruiu Paulo a ser um grande homem de Deus na lei do Senhor. Então eu queria trazer esse ensinamento nessa aula e falar sobre o dever de educar. Desde os tempos antigos, então a educação teve um lugar importante no seio da sociedade. A educação dos filhos pelos pais foi uma das determinações de Deus ali na lei de Moisés. Você pode perceber em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, onde diz: ajuntai-me o povo para que eu faça ouvir minhas palavras e aprender a temer todo o tempo em que viverem na terra e ensinai os seus filhos. Moisés, ele reuniu todo o povo e disse que o Senhor Deus ordenou que ensinasse toda criança os preceitos do Senhor, e como diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarão assentado na tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Sabe, o resultado dessa instrução, desde pequeno, a criança, é um resultado muito grande, né? A educação, ela traz um crescimento espiritual muito grande, orienta a criança. Então, por isso que é muito importante esse ensino de educação cristã, e dizer para vocês que, antes de mais nada, antes da escola bíblica dominical, esse curso teológico, a educação, ela começa no lar. Ela começa na sua casa, instruindo a sua família, principalmente os seus filhos que estão iniciando na vida espiritual. Sabe, o resultado do ensino na sua casa, no seu lar, é muito grande. Você pode perceber na Bíblia o rei Josafá procurando desfazer as influências idólatras. Ele treinou 16 ensinadores e enviou a todas as cidades de Judá para ensinarem ali as pessoas. E o resultado desse trabalho está ali no versículo 10, onde diz que veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ali na roda ali de Judá, da cidade de Judá. Então, o ensino, a educação cristã, ela causa um impacto muito grande, primeiramente na sua família e também depois na sociedade, nas pessoas que estão ao seu redor. Toda congregação onde ela se preocupa a ter essa educação cristã
desde pequeno e orienta os seus membros, as pessoas que estão congregando ali, a ensinar o seu filho, a educar desde pequeno, vai ter um resultado muito grande. A palavra do Senhor diz em Provérbios: ensina ao teu filho o caminho que deve andar, pois quando ele crescer, ele jamais vai se desviar. Então, eu preciso dizer para você estudante aqui da Escola Fire, que ensinar é um mandamento. Nós gostamos muito de pregações exuberantes, né? Pregações que aumentam o nosso ego, né? Anima, traz esperança, mas antes de tudo a gente precisa ter o ensino, a educação cristã, onde a gente aprende a palavra de Deus na prática. Uma frase que eu gosto muito é de Francisco de Assis, onde ele diz: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. O que ele está querendo dizer? Eu prego, né? É legal pregar, é legal falar, mas antes de mais nada, essa palavra que eu estou proclamando, ela precisa primeiro fazer sentido na minha vida. Então as pessoas vão olhar para mim e ver o testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu quero encerrar essa aula, dizer para você fazer isso, você ensinar os teus filhos o caminho que deve andar, ensinar aquelas pessoas que estão começando na fé a caminhar com Cristo, a buscar aprender mais da palavra, aprender mais da Bíblia, e isso causará um impacto muito grande em todos os lugares que essa pessoa estiver. Então eu encerro aqui mais essa aula em nome de Jesus.